Às vezes a sua ideia é ruim mesmo e tá tudo bem. Caio, você como um diretor de arte, já deve ter falado isso algumas vezes. Eu só não Aí, falei pra a frase algumas tá pessoas. tudo bem no final. Se a sua ideia é ruim, você vai ter que melhorá-la até ela ficar boa, né? Porque Sim. ideia ruim não serve pra nada. E você já ouviu isso também? Já. Eu já E ouvi. aí, como lidar quando a sua ideia é ruim? Cara, você não pode ficar abraçado com a tua ideia a ponto de você morrer afogado junto com ela. A ideia, assim, na parte de criação, eu acho que você tem que ter um processo de desapego muito grande e que é doloroso Nossa, eu concordo porque, muito. tipo, uma ideia é como um filho, mas é um filho que você coloca no mundo e você já tem que desapegar na hora, porque senão você vai colocar toda a organização em risco, toda a campanha em risco, porque se não for a tua ideia aprovada, você vai ficar abraçado com ela. Então, assim, tem uma frase do Denis que é muito boa, que ele fala, você vai ter que ter uma ideia e depois, com toda a tua força, você tem que ir contra essa ideia para ver se ela se sustenta de pé. Se ela ficar de pé, ela é uma boa ideia e vamos para cima. Então, na mesma medida que você acabou de ter uma ideia, você já tem que, assim, quer provar que ela é boa? Começa a odiá-la no segundo seguinte para ver, tipo, como que essa ideia cai? Sim. Será que Nossa, tem muito fragilidade? Será que olhando por aqui? Será que o contexto cultural para onde ela está sendo aplicada vai funcionar? Essa é uma ideia que é muito boa aqui, mas para quem é do lado de fora também está carregando a mesma bagagem para entender e compreender a ideia. Então, eu acho assim, a ideia, você não pode morrer abraçado Muito com bom. ela. Então, todo criativo tem que ser desapegado, né? Então, você tem que saber que as suas ideias, elas vão... Às vezes, elas vão perdurar por mais tempo também. Você vai Sim. ter um projeto maior, você vai poder trazer ideias em cima das ideias. Ou, às vezes, é uma ideia pontual também. E, às vezes, ela não é boa. Ou, às vezes, ela tem um tempo de validade. O que eu costumo dizer também é que em ambiente de criatividade, a gente precisa desenvolver um ambiente muito seguro, porque é um ambiente de muita exposição. Quando você fala assim, e se... Vai vir uma ideia. Nossa, Caio, isso é muito bom. Ou você vai ser um gênio ou um completo imbecil a partir do e se. Mano, e se... Lembra aquele dia? Que a gente fez um reunião? brainstorm, né? A gente Só tava vale muito começar com e travado. se. Tava muito, muito travado no brainstorm. E aí você trouxe essa ideia de e se? Isso Esse- destrava a pessoa de não ter medo de dar uma ideia. Exato. E às vezes Isso a ideia é um vai ser bom ruim. ponto. A gente marca uma reunião de brainstorm, então todo mundo que está convidado para essa reunião sabe que está indo lá para falar. Pra dar ideia? Mas automaticamente se instala um ambiente de vergonha, porque, cara, ter ideia é se expor. Eu fico sempre Porque- tentando fazer esse exercício. Imagina você acabou de compor uma música, você fala, Babi, tudo bem? Queria te mostrar essa música aqui. Cara, a partir do momento que você der o Sim. primeiro acorde, ou você vai ser o completo imbecil, ou você vai ser um gênio. Nossa, que música legal. Só que é um lugar de Às vezes exposição. na mesma música você é os dois. Olha Você é o aí. imbecil e você é o gênio. Por Meu quê? Deus. Às vezes você fez um baita refrão, só que aí na pressa de você querer terminar, você acaba fazendo um verso ruim. É isso aí. E você tem que estar aberto que a tua ideia ela pode não ser uma ideia completa. Talvez ela ainda está em desenvolvimento, ela é uma boa etapa, Sim. um bom degrau para uma ideia ainda superior. Então, eu acho que assim, para quem é da área, não vou dizer nem só da área criativa, porque a ideia ela pode surgir de qualquer área, de qualquer pessoa, mas você que está indo para esse ambiente, onde você você é obrigado a trazer ideia, cara, já entra sem estar carregado de vergonha. Tipo, a parada é para Sim. aquilo mesmo. Começa a trazer ideia e se ela não for boa, beleza. Não é tão fácil esse processo de desapego, porque quando você fala... Porque pensa assim, voltando ao exercício do e se? Se você já caminhou toda essa jornada para falar agora alguma coisa e de alguma maneira se expor, é porque você está acreditando no que você está falando. Aí você fala, e se a parada for não sei o que lá, Aí a pessoa fala assim... Ou você acreditou um momento, aí na hora que você fala, você... Não, na aí hora a que você sala... bota pra fora a ideia, você fica Não, tipo... e o pior é quando você talvez não era tão fala boa. e a sala fala assim... Aconteceu isso comigo hoje. Não sei. Nossa, você fica tipo... Vocês não entenderam o que eu falei, né? Vocês não entenderam. Porque se Gente, vocês porque tivessem quando entendido... eu tava no meu processo Exato. criativo lá... Vocês não estão entendendo, galera. Vamos lá. Todo mundo aqui, ó. Você tem que entendendo. falar. Mas na hora que você fala, às vezes não é tão bom. E você tem que Exato. saber lidar com isso. Uma Exatamente. coisa que eu tava refletindo... Como criativo, às vezes a gente é um pouco orgulhoso, né? Pouco? Tipo, a gente quer Eu nunca conheci um abraçar criativo a pouco ideia orgulhoso. E, nossa, não, a minha ideia é ruim, eu sou ruim. Mas, cara, pra você chegar numa ideia boa, às vezes você vai ter que ser muito ruim. Sim. Você vai ter que errar várias vezes, até você chegar numa ideia boa. Que é o que você falou, o lance de você estressar a ideia. Exato. Eu sempre acho que a ideia boa é uma ideia na fila de ideias ruins. Então, assim, a ideia ruim, Frase ideia aí. ruim, ideia ruim, ideia ruim, ideia ruim, ideia boa. Tagline. Ela tá na fila. Só que se você não gastar e não tirar da Ela frente a não ideia vai chegar ruim, na não ideia chega boa. a vez da ideia boa, sacou? E ela não é promovida assim, tipo, caraca, um gênio, enfim. Isso é muito Então, bom. acho que você tem que realmente, a parada de exercício, a criatividade, tem uma outra máxima da criação que
Cada um coloca o número que é, mas na minha cabeça é 90% de transpiração, 10% de inspiração, né? Então não é o fato de você parar, sentar, ficar olhando Sim. para o nada. Isso ajuda? Pode te ajudar. Cada um vai entender a maneira que você fica mais energizado para criar e tudo mais. Mas não é tipo, eu vou esperar a parada vir. Eu acho que você tem que ter muita clareza e talvez aqui abriria uma outra gaveta dessa nossa conversa. A boa ideia é a ideia que resolve o problema da mesa. Entendeu? Então, para você ter uma boa ideia, você tem que ter muita clareza de qual problema você está procurando resolver. Porque senão você tem uma ideia incrível. Tipo, Que não resolve nada. Você tem uma resposta incrível da pergunta que ninguém fez. Então, tipo, não serve para nada, sacou? Então, às vezes não é o aspecto ideia ruim, talvez ela engloba um monte de coisa. Ela tem uma execução E ela é legal. ruim por quê? O que define uma ideia ser ruim? Para mim, uma ideia ruim é a ideia que não cumpre o papel de resolver o problema que está colocado Então, na mesa. ideias boas são ideias que trazem solução. Ideia que traz solução. Agora, claro, você vai envelopar essa ideia. Então, você pode envelopar de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais sóbria. Por exemplo, às vezes a solução de um problema, por exemplo, uma concessionária de carro, uma montadora de carro percebeu que fez uma situação lá e o carro não saiu como deveria sair. Não cabe uma campanha criativa. Você que comprou o carro tal, volte aqui para fazer o recall, porque você pode morrer. Não, tipo, cara, a melhor coisa é uma parada sóbria. Atenção, compradores do veículo tal, você precisa voltar. Por quê? Porque é uma parada séria. Então, você olha para isso e fala, nossa, mas isso não tem criatividade. Mas isso não exige criatividade. A solução do problema... Exige você raciocinar. Exatamente. Você a solução... pensar, debruçar em cima do que é o público, do que é a dor daquele momento. O exercício e como que eu sempre você faço... supre isso, né? O exercício que eu faço é tentar, tipo, olha do caminho da entrega para trás, não do briefing para frente, faz da entrega para trás. Eu fico pensando, o que as pessoas precisam saber quando... Ou o que elas precisam sentir quando ela vê um comercial, um anúncio de recall. Que isso é uma situação importante, sua vida pode estar em risco se você estiver andando com o carro assim. Então eu preciso que a trilha pare e que venha uma voz tipo, atenção, compradores do veículo tal. Eu não preciso do tipo, você comprou? Vem aqui. Tipo, não, porque aí é uma criatividade que assim, nossa, vai ser uma ideia que você vai falar que é muito mais criativa, mas ela não está trazendo a solução. Então, para mim, criativos, você não tem que estar apaixonados por ideia, você tem que estar apaixonado por um problema que surge na tua frente. Porque aí você tem... Pensa assim, toda ideia genial solucionou um problema. Então você precisa estar com o olho aberto para, tipo, que problema que está me rodeando, qual é o problema do seu cliente, qual é o problema da sua organização. Aí sim você vai ter uma ideia, aí sim você vai envelopá-la de criatividade. Aí sim você vai pensar, tipo, tá, a pessoa que vai receber essa comunicação, ela vai estar nessa situação ou nessa situação. Então talvez esses sejam códigos visuais mais palatáveis, esse é o tipo de trilha sonora, esse tinha que ser esse narrador. Tipo, vídeo de... Feliz Dia das Mães, né? Acabamos de passar. Sim. Cara, você já imagina de alguma maneira. Tipo, eu não consigo imaginar um Feliz Dia das Mães e tipo, sai do chão! Cara, tem que ser uma parada mais leve, emocional, enfim. Então, acho que você entendendo bem do problema, você vai conseguir chegar na melhor ideia. Então tá aí. Às vezes a sua ideia não é ruim. Às vezes Ela só não tá soluciona- encaixando ali Exatamente. naquele projeto ou naquilo específico. E às vezes também a sua ideia não é ruim. Ou ela é, mas... Assim, a gente tem que tirar também isso, porque assim, senão a gente vai ficar aquela situação de ficar passando a mão na cabeça. Tem ideia que ela é ruim. Ruim e ponto. E ela serve pra Serve pra nada. Quer dizer, serve pra te sair da frente, né? tirar E ali se as não sei o que ideias lá, da sua cabeça. isso daí eu acho que não. Beleza. Mas, pra mim, né, inovação ou criatividade, ela tá muito relacionada à combinação. Então você pega duas coisas que já existem, mas agora misturadas de uma maneira diferente, vai sair uma terceira coisa que fica incrível. Então, beleza, eu só não diria assim, pega tudo e joga fora. Você deixa aqui, colocar em algum lugar. Eu acho que é muito essa inconstância do criativo de, cara, vou sentar aqui, eu quero criar, eu quero que seja bom. Aí ele vê que ele ficou ali um tempo, não saiu nada bom e ele desiste. Nesse lugar, assim, tipo, cara, às vezes sua ideia é ruim, mas não é pra você desistir. Você tem que continuar se esforçando. E a gente teve um episódio do podcast já falando isso, que suas ideias... Como que era o nome do episódio? Seja ruim algo novo. Nosso segundo episódio, Seja Ruim Algo Novo, fala justamente disso, que às vezes você quer ser ruim, tipo, em algo novo, mas você não quer trabalhar aquilo para você ser melhor. Então, às vezes, a sua ideia é ruim, na verdade, é um convite para você continuar tentando. Sim. Ou, às vezes, você desiste, aí não é para você essa carreira. E, cara, mas acho que todo mundo tem capacidade de criar, você só tem que ter paciência, você tem que ter constância. Você tem que ter a sua rotina, onde você vai separar um tempo para aquilo, para você se tornar cada vez melhor. E acho que também tem eu concordo com tudo isso que você falou e agregaria também um aspecto de você ter, como que eu posso dizer isso? Mas é quase que
um brio, uma autodignidade. Tipo, cara, você não pode ser vencido por um briefing. É uma coisa inanimada na tua frente, um problema dizendo, você não vai passar aqui. E, tipo, cara, às vezes para, mais senta. na sua mente. Exatamente. Né? Tipo, você é capaz sim. Talvez você não seja capaz de fazer dentro do tempo que você estabeleceu. Em 45 minutos eu vou ter aqui uma ideia inovadora, gigantesca. Cara, daí é muito pouco. Por exemplo, ontem mesmo eu estava tentando pensar, eu estava ouvindo um podcast, não lembro agora qual mas que basicamente é uma crítica a livros, cinemas e tal. Então o cara vem, pincela um pedaço do livro. Ontem ele estava falando de um do José Saramago. Ele pincela um pedaço do livro, não dá todos os pormenores para te convidar a ler a parada. E eu fiquei pensando, quanto tempo demora para se construir uma obra literária dessa, sacou? Então, assim, eu acho que um dos problemas é que você quer fazer uma coisa gigantesca e criativa sem gastar tanto tempo. Então você quer o bom, bonito e barato. Isso não existe. Quando, na verdade, aquilo que é bom demanda muito tempo. E às vezes não demanda só a sua ideia. Às vezes demanda que você entre em parceria com outras pessoas, com outros criativos, para sair algo bom. Exato. E geralmente o que a gente vive, o contexto hoje na Big Wave é isso. Alguém tem uma ideia muito boa, mas aí a gente vai adicionando, aprimorando, e a gente não faz nada sozinho. Então, ninguém faz nada bom, de fato, sozinho. É tipo assim, se você é um gênio, que você consegue fazer coisas boas sozinho, deixa aqui no comentário, porque aqui eu acho que sozinho é impossível. Só o fato de... Só para você ter que resolver um problema, você já precisou de alguém que te desse esse problema. Então, assim, você não consegue fazer nada sozinho. Nem que seja o problema tá do outro lado que tá fora de você. Então, você realmente não vai conseguir nada sozinho. Mas, para mim, o que mais prejudica a atual geração de comunicadores e criativos é a ansiedade. Tipo, eu preciso fazer uma parada incrível em 2 horas. Exato. E aí você vai ter que entender o tipo de coisa que você está querendo entregar. Rápido, exatamente. Assim, de entregar ali no feed aquilo que está em alta também, e aí eu quero fazer, quero lançar algo, e você queira estar no momento, mas você não criar algo bom que às vezes leva muito tempo para ficar pronto, e tem um processo, e tudo que a gente vê, até em alimentos, coisas assim, que são muito caras e raras de serem achadas e adquiridas, elas levam tempo de serem feitas, às vezes meses de produção. Para ficar bom. Você pega isso até de coisas que a gente já tratou aqui em Big Wave Inside. Cara, eu não sei se você, como criativo, nunca leu Gênesis e se perguntou por que Deus, podendo fazer tudo de uma vez, fez em 6? Sim, ele que é o Deus, ele poderia que é o criador, fazer tudo de uma vez, assim. por que fez em 6? Então, assim, eu já começo a perceber o porquê, eu não sei. Mas eu começo a identificar traços de Deus, de um Deus que ama processos. Então, Deus faz avalia, verdade. E eu fico pensando... Às vezes é até meio engraçado. Você lê, Deus fez e viu que era bom. Tipo mas assim. Claro que ia ser bom, porque o Senhor fez, é incrível. Mas eu tô percebendo assim, Deus não tá fazendo para provar para ele, mas para ensinar pra gente. Vai lá, um dia de cada vez, avalie o que você fez. Se não deu certo hoje, corrija a rota para amanhã. Mas é um pouquinho... Isso não é uma desculpa para você pegar o job e sentar no job. Então, qualquer job, se você precisar de 3 anos para fazer, calma, você não está trabalhando com documentários, assim calma. Alô, designers. Vocês precisam entregar os briefings agora dentro do prazo. Não é que você vai falar assim, olha, eu tô aqui no meu processo criativo, eu acho que eu preciso de mais tempo. Tudo bem, às vezes você vai precisar de mais tempo. Nessa hora, deixa uma trilha rolando aqui. Eu, como ex-PM... Eu gostaria de dizer isso. Siga os prazos que você precisa e entenda que ali naquele momento você vai conseguir achar soluções. Mas sim, a gente tem, dentro da agência, a gente separa também tempo para aquilo que precisa e o que é necessário. Mas também tem esse bom ponto. O que é uma ideia ruim? Uma ideia boa fora do prazo é uma ideia ruim. Então, nossa, eu tive uma ideia... Eu acho que ela é uma ideia ruim. Às vezes ela é uma ideia muito boa, mas que com... Ela resolveu o problema? Com pouco tempo ela fica ruim, porque não tem como fazer aquela coisa incrível. Eu digo assim, eu tenho agora... uma ideia de um filme incrível para Duna Me Esconde 24. É uma boa ideia? Não é mais, porque ela já não dá mais para aplicar. Então, é uma boa ideia fora de prazo também é uma ideia ruim, para reforçar que você tem que cumprir os seus prazos. Porque senão você vai ter uma ideia incrível fora do prazo, vai dar errado. Mas o ponto é você encontrar esse equilíbrio sobre... Não é para você sentar no job e achar que qualquer coisa você tem que passar meses em cima disso, mas para tirar da tua ideia também que aquilo que já não está virando algo diante dos teus olhos é perder tempo. Processo de pesquisa não é perder tempo. Processo de referências não é perder tempo. Você desligar a tela do teu computador e começar a rabiscar no caderno não é perder tempo. Você tem que saber aproveitar as fases. Exatamente. Eu percebo um pouco disso. Né? Tipo, precisa fazer tal coisa. Se a pessoa não Você quer pular direto pro final. Se a pessoa não abriu a parte de execução, ela está se sentindo perdendo tempo.
Tipo, você não tá perdendo tempo, cara. É tipo você ir no mercado. Fazer a lista antes de ir no mercado, você não tá perdendo tempo. Sim. Você tá, na verdade, investindo tempo para que chegando lá você seja muito mais objetivo e sabendo o que você quer. Então... E uma coisa que eu tava pensando nisso, uma fase muito importante de você criar é aquilo que você consome, né? Então, quanto aquilo que a gente consome vai influenciar no resultado final, mas também vai influenciar nas nossas ideias. Então, às vezes, não é que você tá tendo ideias ruins, mas é que da onde você está tirando essas ideias? Onde são as suas referências? Então, aquilo que você consome também vai gerar as suas ideias, vão ser resultado daquilo que você é, do que você está vendo no dia a dia, no que você está assistindo. Então, se você só está consumindo um monte de porcaria, pensando um monte de porcaria, conversando com gente que não vai saber explorar ou talvez instigar isso em você, isso vai gerar ideias ruins. Então, qual foi a última vez que você teve uma conversa que te inspirou? Sabe? Que você foi para um lugar diferente, que você viu algo bonito, que, sabe? Você foi admirar alguma coisa e falar, cara, isso aqui me enche, me recarrega para criar, para ter novas ideias. Então, às vezes, acho que o que está faltando não é nem a gente também só sentar e se debruçar, mas se antes a gente não tem essa etapa de qual é o nosso repertório, às vezes não vai sair nada. É uma falta vai estar faltando você se encher, sabe? Se encher de novas coisas, se encher de novas referências. É uma falta de novos sabores, de novas cores, de novas texturas. Senão, inevitavelmente, você vai fazer o mais do mesmo que puxou uma hora tá alinhada à esquerda, outra hora tá alinhada à direita. Ontem, ainda dentro desse podcast, eu ouvi, ele falava que é impossível qualquer pessoa pensar algo que está fora de si. Então, assim, você não consegue pensar algo que você nunca recebeu ou que nunca passou pela tua cabeça. Agora, claro, você vai rever uma referência, aquilo vai combinar com a tua bagagem de vida, com o teu olhar de vida e vai ganhar um outro significado, né? Fala-se muito disso do cinema, né? Um filme, uma vez lançado, ele torna milhares de filmes, porque cada pessoa que assiste recebe um tipo de filme. Cada um observa uma cena, uma fala, uma coisa que desdobra, abre memórias. É um olhar de cada pessoa. Então, assim, cara, você como criativo, eu acho assim, até você como criativo, as pessoas te pagam justamente para que você dê o olhar sobre algo que ninguém está conseguindo ter. Então, o que você tem que cuidar do teu olhar. É verdade. Essa é a tua melhor ferramenta. Mas quando eu falo olhar, não só aqui na questão sensorial do olho mesmo. Então, aquilo que você ouve, aquilo que você cheira, aquilo que você vê. Tipo, é isso. Você tem que ser uma pessoa mais sensível. Se você não... Você tem que saber ler o seu cliente também. Exato. Se você perde essa sensibilidade... Às vezes o cliente é você mesmo. Tipo, tem muita gente que cria para si. Então, compositor... Você vai escrever também. Eu sei que você está fazendo para você, mas tem que entender o que é a ideia central ali. Tipo, e saber ler e traduzir isso também. Às vezes você está sentindo algo que você quer traduzir de uma forma muito comum, que você está vendo, então, esse olhar. Você está vendo as pessoas fazerem e sempre repetirem a mesma coisa, o mesmo refrão, o mesmo acorde. E aí você quer seguir e fazer isso também. Só que às vezes isso não vai traduzir aquilo que de fato é a essência. E o pior é que muito provavelmente você não vai se sentir satisfeito. Porque você sabe que o que você está criando é muito parecido com alguma coisa que alguém já criou. Então, eu acho que o criativo ele também tem um pouco desse aspecto de se sentir realizado com o que faz. Eu acho que todo mundo, mas no criativo também tem um pouco disso. Então, ele precisa desse senso, tipo, de você criar alguma coisa assim. Cara, qual foi a última vez que você criou e falou, tipo, cara, é isso. Tipo, é isso aqui. Você não pode perder a tua sensibilidade, então, né? De ler a situação, que abre também uma outra janela interessante, que aí a gente começa a ir para esse papo e aí começa a virar uma parada que, assim... então, a gente precisa de mais tempo. Aí, esse podcast acontece dentro de uma agência. Então, nós somos uma empresa. Sim, inclusive, a gente está arrumando tempo agora, nesse momento, para poder gravar. Então, assim, você precisa pensar que... E talvez aí mora uma situação que sempre confunde a galera, porque a publicidade em si... ela vai tomar emprestada de situações culturais para te vender algo. Então, a gente pega... Tipo, aquilo que era cinema, hoje é filme publicitário. Então, a gente usa cinema a nosso favor, música a nosso favor, a gente usa foto em nosso favor, poesia em nosso favor, que são títulos publicitários. Título publicitário é quase uma poesia que está te convencendo a comprar alguma coisa. Então, eu estou sempre pegando uma arte e empregando nela uma finalidade de vender alguma coisa. O que traz uma confusão de que eu sou um profissional ou sou um artista. Tipo, eu tô criando pra quê? Exatamente. Só que aí você como você precisa pensar que assim, como artista, tudo bem, você vai na sua demanda. Você tá sentindo algo, você vai escrever ou não, você vai parar, beleza. Como profissional criativo, tem alguém te pagando para isso. Você não pode parar uma vida inteira para Isso vai fazer com que você tenha necessariamente que ter mais ideias ruins do que o normal. Exato. Porque às vezes você vai entrar num projeto, em algo que você está demandando, que é um cliente de fora que está te demandando,
que você não tem, talvez, tanto conhecimento, você tem que pesquisar. Então, você vai ter ideias ruins antes de você chegar na ideia boa. Na agência, acho que a gente vai, talvez, bater muito mais de frente com isso do que criando de forma individual. Ou... Eu não me preocupo tanto porque também, de forma individual, ninguém vai virar pra você e falar, tá ruim sua ideia. Na agência, é o tempo inteiro assim, ó. Você teve uma ideia e o outro vai virar e estressar. Isso a gente vive muito, né? E às vezes, quando você cria sozinho... Mas sabia que eu trabalhei numa agência que, assim, o diretor de criação ficava lá do outro lado da agência, a gente vinha pra ele com alguns rabiscos, né? O RAF, no papel, ó. A gente pensou isso aqui lá. De verdade, ele pegava e fazia assim, ó. Não, 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 isso pode ser, isso não. Valeu. E ia embora. E sacou? Vocês... E tipo assim, não tem esse... Tipo, você não fica lambendo a sua ferida ali, meu irmão. Já era. Ou você vai morrer abraçado com a tua ideia, ou já era. Não, não. Porque senão você quer sentar o cara e falar assim, não, você não entendeu isso aqui. Agora sim, é que o bom é que essas conversas, elas são tão informais que ela não tem um roteiro, então ela vai abrindo várias camadas. Agora também tem um seguinte, se você acredita na tua ideia, você vai ter que encontrar esse equilíbrio de não morrer abraçado com ela, mas também no primeiro não deixar passar. Mas vai ser pra aquele momento. Não, mas tem gente... Se a pessoa falou não pra sua ideia, mas se eu você também gosta já vi tanto situação, assim, guarda ela. Eu já vi situação revertida. De, assim, a ideia é ruim, aí de repente a gente tá conversando alguma coisa e começa a trazer a ideia. Não, mas então, o que eu tava falando era coisa... Imagina isso daqui com tal atriz, imagina isso daqui com tal trilha. Não, é verdade, isso daqui pode ficar bom. Então, se você tivesse aceitado também o primeiro não... Já era, teria ido embora. Então você tem que encontrar o equilíbrio entre não morrer abraçado com a tua ideia, mas ao mesmo tempo não aceitar todo não. E por fim, que também já tá chegando ao fim aqui, o que eu penso? Eu fico mais preocupado com um criativo que não tem ideia do que o criativo com ideia ruim. O criativo com ideia ruim é questão de tempo, ele vai vir com uma ideia boa. Agora, o criativo que ele fica toda hora lapidando dentro dele, porque isso daqui ainda não tá bom, daqui a pouco eu vou apresentar. Mas acho que é isso, Caio, é esse preciosismo, assim, de tipo, cara, minha ideia tem que ser boa e eu não vou abrir a boca na reunião se eu não tiver uma ideia que eu acho boa, porque às vezes faz parte do seu processo você abrir e falar. Exato. Às vezes nem você tá acreditando tanto, você não precisa acreditar. Eu acredito nisso, você não tem que acreditar tanto assim na sua ideia. Óbvio, você tem que ter um mínimo de noção. É bom. Mas você não tem que acreditar tanto assim ao ponto de, tipo, cara, às vezes sua ideia não tá 100% resolvida. Mas traz pra mesa, tipo, contribui, fala. Porque isso vai ajudar, às vezes isso vai entrar ali em concordância com alguma outra coisa, ou vai te ajudar a você entrar nesse flow criativo, você ser mais criativo. Que entra também numa situação de você se desenvolver em articular suas ideias, né? A pessoa que tá lá na reunião e começa assim... eu pensei um negócio, mas não sei não. Tipo, sei lá, eu pensei que se uma mulher pulasse de paraquedas, mas deve ser uma coisa ruim. Tipo assim, cara, fala, meu filho. Se for pra você contar essa ideia dessa maneira toda, você nem nem fala. Você não traz na embalagem, também você não valoriza. Exatamente. Tem os dois extremos, né? Ou você não acredita, agora, também, ou às vezes você acredita, mas você não consegue defender essa ideia. Agora, você tem que tomar cuidado se você pensa tipo assim, não. Pode fechar o notebook que a ideia aqui já tá resolvida. Você vai ver. Aí você começa a trazer uma parada pra todo mundo. A ideia nem é tão boa, mas se você sabe defender a sua ideia... não, vamos parar de falar do Nick. Bom, Nick Moretti, não estamos falando de você. Não. Mas às vezes é assim, cara. Às vezes a sua ideia, ela não é uma coisa assim, meu Deus, mirabolante. Mas se você trouxe ela e ela encaixou também na dor, no que precisa ali pro projeto na hora, ela virou uma ideia incrível automaticamente. Eu tive uma ideia incrível agora. Qual? E se a gente terminar esse podcast? Eu acho uma boa ideia. Então, eu não acho uma ideia ruim nesse caso, boa? porque acho que a gente tá falando já. Então, bora? Bastante. Tá bom.